Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o julgamento da revisão da vida toda, né, que foi aprovado, né, no STJ por unanimidade em 17 de dezembro de 2019, né, com as seguintes alegações. No STJ, a regra de transição criada para diminuir o impacto negativo, né, com a mudança trazida por uma regra nova, não pode ser prejudicial ao segurado no final, sob pena de ferir a sua razão de existência e também pelo princípio do melhor benefício ou benefício mais vantajoso que garante ao segurado sempre o acesso ao benefício de maior valor econômico, caso ele tenha cumprido os requisitos de mais de uma regra, né? Depois do julgamento por unanimidade no STJ, foram apresentados recursos que levaram à discussão ao Supremo Tribunal Federal, para que seja então decidido se é direito do segurado escolher entre duas regras, né, de cálculo, definitiva ou transitória. Então, o julgamento ele começou no dia 4/6 e estava previsto para terminar no dia 11. Mas quando ele empatou a votação no STF em 5-5, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas atendendo o pedido do IEPREV. Então, foi pedido vistas do processo. Então, muitos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social estão apreensivos porque, se a decisão for favorável, esses aposentados eles terão benefício recalculado utilizando as contribuições anteriores a julho de 94, o que, em alguns casos, pode ser muito mais vantajoso. Então, a expectativa é que o ministro dê o voto de desempate favorável aos aposentados, levando o placar a 6-5. Então, é importante destacar que o ministro Alexandre de Moraes já se mostrou favorável, né, ao drama vivido por segurados do INSS. Em decisão recente, ele determinou que o prazo máximo para apresentar uma resposta aos requerimentos não pode ultrapassar os 90 dias. Então, com essa decisão, todas as contribuições dos aposentados a menos de 10 anos, incluindo aquelas realizadas antes do plano real, em julho de 94, poderão ser avaliadas para o cálculo da aposentadoria. Bom, a decisão ela é muito importante, pois reconhece o direito ao melhor benefício, né? Uma vez que o segurado efetivamente contribuiu com todo o sistema e ele tem direito a utilizar esse período para favorecer a sua aposentadoria. Então, por isso, quem não entrou com ação ganhou mais tempo, né? É importante lembrar que precisa fazer os cálculos para ingressar com essa ação, porque nem todos são favorecidos pela troca de uma regra de cálculo pela outra. Então, portanto, antes de qualquer pedido de revisão, seja pela revisão da vida toda ou qualquer uma das muitas possibilidades, né, de revisão que são possíveis, esse segurado, ele necessita
realizar os cálculos para ter certeza de que seu benefício aumentará com a revisão a ser solicitada. Então, verificamos a Constituição Federal, né? Contradição no voto divergente do julgamento da revisão da vida toda. Porque o tema 1102, que trata da revisão da vida toda, nada mais é do que admissão ou não do direito ao melhor benefício, segundo a própria jurisprudência do STF. Então, a divergência apresentada pelo ministro Nunes Marques no tema de repercussão geral número 1102, que acabou no empate de 5-5, né, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e com o pedido de vistas, né, do ministro Alexandre de Moraes, está baseado em erros materiais de alegações hipotéticas. Isso porque não enfrentou e nem sequer chegou perto a questão constitucional, que seria contestada, objeto em si do mérito recursal. Então, cumpre na análise do mérito permitir ou não a hipótese ao direito do melhor benefício. Então, quando verificados pelo segurado, né, da Previdência Social, concomitantemente, os requisitos para concessão e cálculo de aposentadoria com fundamento em duas normas diversas. Já é forte a tese firmada no recurso extraordinário número 630.501 quanto ao concurso entre direitos adquiridos em diferentes momentos. Só que dessa vez trata-se de encontro de direitos adquiridos no mesmo momento. Não se trata de direito intertemporal, como equivocadamente suposto pelo ministro Nunes Marques, situação que não apenas assume mesma racionalidade, como tem interpretação jurídica, né, em controvérsia no próprio regime geral da Previdência Social, quanto no regime próprio dos servidores públicos. Então, havendo direitos concorrentes com diversos fundamentos normativos, em primeiro exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade antes da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, no caso do regime geral, ou ainda, segundo exemplo, se houver direito tanto à aposentadoria com integralidade e paridade com fundamento no artigo 3 da Emenda Constitucional 47 de 2005, quanto à aposentadoria com base na média das remunerações históricas e reajuste anual com fundamento no próprio artigo 40 da Constituição Federal, cabe ao segurado de um ou de outro regime previdenciário escolher o fundamento normativo que refletir o benefício mais vantajoso. Isso é matéria incontroversa. A incontrovérsia no tema 1102 delimita-se a conceder ou não o direito ao melhor benefício na esteira da jurisprudência sedimentada do STF, havendo a concorrência do preenchimento dos requisitos para aposentadoria no regime geral de previdência social, concomitantemente, tanto no critério de cálculo previsto no artigo 3º da Lei 9876 de 99, que estabelece que o período que entra na contagem para fins de aposentadoria, que é chamado de período base de cálculo, será a partir de 7 de 94. Quanto no artigo 29, 1º e 2º da Lei 8213 de 91, que expande para toda a vida contributiva do segurado. Então, trata-se de definição da norma eficaz no caso concreto e não da validade em abstrato do artigo 3º da Lei 9876 de 99. Então, não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 em abstrato pela primeira sessão
do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, não se discute, na hipótese, a compatibilidade da norma esculpida no artigo 3º da Lei 9876 de 99 com a Constituição. Essa não é a questão controversa, não foi objeto do pedido, não integrou a lide, então não é objeto do julgado. A motivação da divergência que supõe ter havido declaração de inconstitucionalidade dessa norma no julgamento do recurso repetitivo implica em ofensa à ordem pública e extravasa a questão constitucional pendente. Então, cristaliza-se o evidente erro material da leitura da tese proposta pelo ministro Nunes Marques, então, que é compatível com a Constituição Federal, a regra disposta no caput do artigo 3 da Lei 9876 de 1999, que fixa o termo inicial do período base de cálculo dos benefícios previdenciários em julho de 94. Ora, a tese proposta na divergência é absolutamente diversa da questão em julgamento, que não exibe controvérsia quanto à compatibilidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 com a Constituição. A tese proposta no voto condutor da divergência extravasa a lide, vai além do mérito recursal, decide sobre tema indiscutível e sonega a jurisdição sobre a questão constitucional que foi suscitada na tese, no mérito do decidido e na decisão recorrida, e na pretensão dos segurados da Previdência Social. Então, notório ainda que não há efeito devolutivo no mérito recursal extraordinário, ou seja, não há necessidade de revisão da matéria para reinterpretação de lei federal. Esse trabalho é da competência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que foi esgotada no julgamento do tema sede de recurso especial. Então, cumpre a Corte Constitucional, ou melhor, ao STF, tão somente decidir a questão constitucional, artigo 102, inciso 3º da Constituição da República. Então, é imprescindível ainda que, para sustentar eventual divergência ao voto do ministro relator, que negou o provimento ao recurso extraordinário, decidir com base na Constituição e na jurisprudência sedimentada do Supremo. E o fundamento não pode ser, no caso concreto, sob pena de violação às regras elementares do processo, no controle de constitucionalidade, o artigo 97 da Constituição Federal, que, repita-se, não foi violado pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião do direito federal, que não declarou a inconstitucionalidade em abstrato de norma alguma. Então, é imprescindível a todo e a cada ministro do Supremo Tribunal Federal, em todo e cada dia no exercício da jurisdição, reiterar seu compromisso com o Estado de Direito e com o alicerce constitucional, que é seu papel único e essencial para a materialização cotidiana de uma democracia efetivamente republicana. Então, qualquer julgamento em repercussão geral em matéria de direito público terá repercussão econômica. E esquivar-se da guarda da Constituição não reflete esse compromisso. Então, está clara a incorporação da finalidade da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, como princípio constitucional previdenciário, que foi inserido no artigo 201 da Constituição pela Emenda 20 de 98.
pela emenda constitucional 20 de 98, e atividade legislativa ou judicional que gere despesa aparentemente unilateral em prejuízo da coletividade, ela não é compatível. Então, é vedado, entretanto, esse ideal, além dos limites do direito, desrespeitando as regras do jogo. Então, você não pode sonegar perante seus efetivos destinatários que dão sentido. Por quê? Porque ao organizarem a República, né, que foi conteúdo da Constituição e motivo para a existência da Corte, além de terem financiado no regime solidário e contributivo o sistema de previdência nas décadas que antecederam a 1990. Então, ainda que a relevância da questão econômica seja também uma diretriz constitucional, não há que se falar em ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial, na hipótese, tendo em vista se tratar de uma pretensão fundada justamente na prova do lastreio de contribuições históricas por um extrato determinado de trabalhadores que buscam agora a contrapartida de seu esforço solidário. E também é de índole constitucional, consequência da própria finalidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial fundado no caráter contributivo do regime geral de previdência social. Então, o princípio previdenciário da contrapartida, que foi inserido na Constituição pela mesma emenda 20, que inclui o inciso 11 ao artigo 201, que diz que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Então, a adequação do período base de cálculo das aposentadorias à efetiva contribuição, contribuição aos trabalhadores por meio da edição da Lei 9876 de 99 é justamente decorrência do princípio do equilíbrio financeiro e da contrapartida, ou seja, sejam ou não precisos os valores inseridos na nota técnica a que se refere o ministro Nunes Marques, na divergência, né, é de se presumir que eles já deveriam estar empenhados e previstos para os orçamentos passados e futuros, por ser do direito constitucional e legal dos segurados da Previdência. Ainda assim, o cálculo previsto na mencionada nota técnica para 15 anos de despesa futura, 2015 a 2029, de 46 bilhões, tão frisado no voto divergente, não alcançaria sequer 0,5% do orçamento da Previdência no período, cerca de 3 bilhões anuais do orçamento de mais de 600 bilhões da Previdência Social. Então, cabe ao legislador e tão somente a ele adequar o financiamento e a despesa da Previdência Social à finalidade de equilíbrio nos estritos limites do Estado de Direito. Somente serão eventualmente beneficiados pelo julgamento os segurados que efetivamente comprovarem o tempo de serviço e contribuição anteriores a 7 de 94, que obtendo direito com fundamento no artigo 29 da Lei 8213 de 91, com redação dada pela Lei número 9876 de 99, regra definitiva, resultem em cálculos mais vantajosos do que o artigo 3º da Lei 9876 de 99, que é a regra transitória, o que põe em dúvida concreta a correção dos números projetados na referida nota técnica. Então, é evidente o erro material nas condições da motivação determinante do voto que foi conduzido na divergência, ou seja, quando
ou não enfrentamento da questão constitucional controversa, quanto à imputação de declaração de inconstitucionalidade não elaborada pelo STJ, seja pela carência de qualquer parâmetro constitucional. Então, não se trata de pretensão ofensiva clamando por justiça e assistência social, nem pela ordem direta dos valores humanistas, em que se sustentou, né, a promulgação da Constituição da República, mas pelo necessário trato técnico e raso da legalidade constitucional. Então, o STF ele deveria acatar as jurisprudências do STJ, evitando que sejam mais uma judicialização desnecessária, reparando uma injustiça institucional imposta pelo INSS por décadas, né, aos segurados. Então, os elevados gastos públicos sem controle, que ocasionaram o aumento da carga tributária para cobrir o orçamento anual, são muito maiores que o reajuste dos valores das aposentadorias. Enfim, não há sentido lógico jurídico e nem ético em não conceder uma melhor qualidade de vida ao aposentado, efetuando reajuste em seus proventos. Por essa razão, o julgamento do recurso extraordinário referente às ações de revisão da vida toda devem ser favorável aos aposentados e não à União, que é o INSS. No caso da revisão da vida toda, a contrapartida contributiva já foi dada. Agora é uma questão de justiça para milhares de brasileiros. Porque se fosse feito, não deveria ter nem esse voto divergente, porque já deveriam ter acatado o julgamento do STJ e ter morrido por ali. Mas tá, subiu, foi para o STF, devia ser de 11-0. Agora a gente está empatado em 5-5, aguardando o julgamento do ministro Alexandre de Moraes. Então, que dizem, olha, um ministro os alunos do ministro dizem que ele é constitucionalista e que não esperam outra coisa do que o voto favorável aos aposentados. Mas a gente precisa aguardar até para saber, a gente vai aguardar. Então, quem ainda não entrou com ação ganhou um tempinho. Bom, essas e outras dicas você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.